Olá, muito bem-vindo à Semana de Cosmonavegação. Meu nome é Manu, eu estou aqui junto com a Júlia e nós duas vamos guiar vocês nessa semana, nessa jornada de cosmonavegação, que é aprender a navegar pelo cosmos usando a astrologia e o Tzolk'in como guia para a gente encontrar os melhores direcionamentos para a nossa vida, para aqueles momentos de dúvida que a gente tem e não sabe por qual caminho seguir. Então, a gente olha para o cosmos e entende para onde, qual direção o nosso mapa aponta para que a gente possa fluir e escolher os nossos caminhos. Então, para além de ensinar sobre astrologia e Tzolk'in, estamos aqui para te mostrar que existe uma maneira diferente de perceber, de vivenciar o tempo, e é a partir disso que vamos trabalhar aqui na Semana de Cosmonavegação, transformando a visão que a gente tem sobre o tempo. Então, a essa altura, você já deve saber, se você está aqui há algum tempo, ou se você está ali com a Júlia há algum tempo, você já deve saber que a visão que a gente tem sobre o tempo não é os ponteiros no relógio, não é um calendário, que o tempo ele é um fator de sincronização e ele é algo vivo. Então, ele é algo para ser experienciado, não apenas contado, né, da maneira que é ali nos ponteiros, no calendário, enfim. Eu digo fator de sincronização, o que isso quer dizer? A gente só encontra, por exemplo, a gente só encontra as pessoas na nossa vida pelo fator tempo, porque né, o espaço está ali, as coisas acontecem no espaço, mas o que vai fazer com que a gente encontre as pessoas, vivencie experiências, conheça novos lugares, né, tenha uma vivência ali transformadora na nossa vida a partir de um reencontro, só vai ser possível por conta do fator tempo, porque é ele que sincroniza a vida, né? Ele que faz com que as pecinhas se encaixem no momento que é para ser encaixado, para a gente vivenciar alguma coisa e então evoluir. Então, fazer essa reconexão com o nosso caminho, com quem nós somos. Dando um exemplo bobo, corriqueiro, que acontece sempre e que traduz muito bem isso de que o tempo é um fator de sincronização, é aquela situação que todo mundo já passou em algum momento, que é, se eu não tivesse naquele momento, naquele lugar, naquele dia, naquele exato segundo e momento, tal situação não teria acontecido, né? Tanto aí para o positivo, para o negativo. Então, o que vai sincronizar a gente vivenciar as experiências que enriquecem a nossa vida, né? O que está possibilitando você nesse momento de assistir. Agora, essas aulas é o fator tempo. É o fator que trouxe, que sincronizou alguma coisa aí dentro sua com alguma coisa dentro minha, né? Alguma coisa minha, para que a gente pudesse se reunir nesse agora para estar vivenciando essa experiência. Então, além disso, também o tempo é algo que faz as coisas amadurecerem, que faz as experiências amadurecerem. Então, aqui com astrologia e com Tzolk'in, a gente vai aprender a olhar para esses ponteiros do relógio cósmico, que é a astrologia, que é o Tzolk'in, para a gente conseguir entender qual a qualidade do tempo. E a gente para de olhar a gente para de sentir que a gente está perdendo tempo, que a gente não está fazendo o que deveria ser feito. Quando a gente passa a observar o que está acontecendo no cosmos, como isso conversa com o meu mapa, eu consigo entender o que eu posso fazer, como eu posso investir melhor a minha energia, onde eu posso colocar o foco naquele momento, porque que vai estar alinhado com o cosmos, com o que eu estou recebendo de energia do cosmos, e, consequentemente, isso vai fazer com que as coisas fluam de maneira mais natural. Isso quer dizer, então, que você não vai ter desafio na sua vida, que a sua vida vai ser perfeita, flores e né, coisas belas o tempo todo? Não. Você vai continuar tendo os desafios da sua vida, mas você vai começar a vivenciá-los de uma maneira diferente, porque você vai ter um entendimento do porquê aquilo está acontecendo e o que você faz em determinada situação, qual energia você investe em determinada situação. Se você investe, por exemplo, uma energia de persistir, ou se você investe uma energia de mudar, de transformar. Tudo isso o Cosmos te informa e a gente pode traduzir e trazer aqui para a nossa vida prática, para a nossa vida cotidiana. E todos esses questionamentos que a gente tem o tempo todo, que é, nossa, já era para eu estar fazendo tal coisa, já era para eu ter conquistado tal coisa, já era para eu estar em tal lugar, já era para eu ter, né, enfim, casado, filhos, enfim, tudo isso que traz uma cobrança inconsciente em relação ao tempo,
é uma distração que tira a gente do agora, que tira a gente do momento presente. E tudo que a gente quer aqui, com a cosmonavegação, com a astrologia, com o Tzolk'in, com a lei do tempo, é fazer com que você volte a olhar para o momento presente, porque é aqui, né, no presente, no aqui e agora, que a gente consegue vivenciar as experiências e fazer o que precisa ser feito, né, realizar, estar em contato com a realidade, porque é a arte do agora que traz para nós o que é realmente essencial de ser vivido no agora, no presente. E quando eu passo a olhar meu mapa natal e entender o que simboliza, o que significa todos aqueles símbolos, né, qual é a promessa do meu mapa e qual é o direcionamento que ele me aponta, eu consigo entender como eu vou investir a minha energia, onde eu vou colocar o foco da minha energia para que eu possa realizar, para que eu possa co-criar as coisas que eu desejo, né? Co-criar não é só ficar imaginando e visualizando e pensando nas coisas, é colocar a energia na prática, colocar a energia na ação. E com o meu mapa eu consigo, então, ver quais são as ferramentas certas que eu tenho para fazer as coisas acontecerem. E cada ser tem uma composição diferente. Se eu tentar fazer alguma coisa, realizar alguma coisa de acordo com o que outra pessoa está fazendo, baseando as ações dela em como eu deveria agir, sem ter o conhecimento de como é a minha energia, esse meu funcionamento, eu vou me frustrar e eu vou de novo sair do agora. Então, quando eu entendo o que o meu mapa tem, qual é a minha maneira de ser, qual é a minha maneira de agir, qual é a minha maneira de comunicar, de aprender, de me relacionar, de sentir, eu passo a me apropriar da minha energia, do que eu sou, das minhas potências, das minhas ferramentas e começo a usá-las sem me comparar com os outros. Então eu paro de começar a sentir que eu estou perdendo meu tempo, que eu já deveria estar fazendo tal coisa que eu ainda não estou fazendo, que eu deveria estar em tal lugar que eu não estou. Eu passo a usar as informações que eu tenho ao meu favor e eu começo, então, a cocriar a realidade que eu desejo, né? Eu começo a fazer na prática o que precisa ser feito para que eu possa, então, me realizar. E a astrologia e Tzolk'in são ótimas ferramentas para isso, para colocar, alinhar a gente com nossos ciclos internos naturais e alinhar a gente com as nossas ferramentas, com as nossas potências e deixar de distrair a gente na comparação e naquela sensação de estar fora do tempo o tempo inteiro. Um dos conceitos muito importantes que eu vou mostrar para vocês aqui na Semana de Cosmonavegação é essa reconexão com os ciclos, de que tudo é cíclico, de que a vida é cíclica, de que não, que o tempo é cíclico, que o tempo não é linear, que essa noção que a gente tem de passado, presente e futuro é uma grande ilusão e deixa a gente o tempo todo fora do momento presente, deixa a gente revivendo ali com saudade, com nostalgia de um passado, querendo voltar para um passado que já foi, que não existe mais, ou então tira a gente da presença e coloca a gente em recorrente estado de ansiedade, ali preocupada com o futuro que ainda não chegou. Quando a gente passa a avaliar esse tempo de maneira cíclica, a gente consegue entender que o tempo todo as coisas se repetem na nossa vida, que a gente tem um padrão de maneira de agir, de maneira de se relacionar, de maneira de trabalhar, que a gente segue um padrão, que esses ciclos eles se repetem e que a gente pode escolher ficar presa nesses ciclos andando, né, em ciclos que nem uma barata tonta, né, a todo momento, ou então a gente pode identificar esse ciclo através desses movimentos astrais do Tzolk'in e da astrologia, a gente identificando esses movimentos e fazendo uma comparação com os padrões da nossa vida, a gente consegue entender o que a gente fica repetindo e a gente fica naquele looping eterno sem sair do lugar. Porque a ideia é eu entender, então, por que isso se repete e eu começar a fazer diferente, eu ter a consciência do que esse cosmos está me informando, para então eu poder navegar, né, para frente, sair desse lugar de ficar sempre dando volta e não saindo, né, do lugar, eu começar então a navegar e fazer esse espiral dessa vez. Não é um ciclo, né, mas é um espiral que cada vez eu vou chegando mais perto do centro e que esse centro
é a minha essência, que esse centro sou eu. A gente avaliando esses padrões, a gente consegue entender qual é o aprendizado que eu tenho por trás daquilo. Isso a gente vê muito acontecer em relacionamento, a gente fica repetindo o mesmo padrão de relacionamento várias e várias vezes e não consegue entender, né? E chama isso de dedo podre. E, na verdade, existe ali um aprendizado por trás. Quando a gente começa a avaliar o que está acontecendo no cosmos, o que está acontecendo no nosso mapa, a gente consegue entender o porquê aquele ciclo se repete, o que eu preciso aprender nas minhas relações para parar de repetir ciclos de relacionamentos tóxicos, abusivos, enfim, né? Esse é apenas um exemplo. Claro que nada disso aqui substitui a terapia. Isso aqui é uma ferramenta para você ter a consciência de quem você é, e aí então é uma grande chave para você pegar tudo isso e levar para a terapia, né? Também é preciso aprofundar em todos esses temas e ter alguém seguro, um profissional qualificado para te acompanhar no seu processo também. A gente não precisa fazer tudo sozinha e nem é saudável e nem devemos. Então, entender também que isso aqui não é um milagre, isso é uma ferramenta que vai te dar autonomia para você fazer o que precisa ser feito, para você se olhar com consciência e entender o seu funcionamento e aí, então, ter a liberdade, ter a autonomia de escolher o seu caminho. E existem aí diversas maneiras de avaliar esses ciclos, de compreender esses ciclos do nosso mapa, da nossa vida, dos padrões que se repetem. Mas, antes de tudo, você precisa entender o seu mapa natal, entender com profundidade, com clareza, as qualidades, as promessas, o que o seu mapa natal te ensina, te mostra. E aqui, né, a gente não vai ter tempo de mostrar tudo isso com muita presença, com muita profundidade, mas com o que eu vou te mostrar, você já vai conseguir ter uma ideia e começar a explorar e desvendar esses mistérios da sua vida. Você vai receber por e-mail um guia de como calcular o seu mapa, como entender ali as casas, os signos nas casas, porque isso vai ser de extrema importância para que você realize esse exercício que eu vou propor agora na aula de hoje. Antes de entrar nessa parte mais prática, então, onde eu vou te mostrar como você olha para esse movimento do céu e olha, então, para o seu mapa, entende o que está acontecendo ali, qual é a qualidade do tempo que está acontecendo para você, é importante te dizer que essa semana de cosmonavegação, ela é uma parte introdutória para você conhecer o meu trabalho, conhecer o trabalho da Júlia, o trabalho que nós duas fazemos juntas e desenvolvemos juntas, para você saber se você quer aprofundar tudo isso, porque no final a gente vai abrir as inscrições para o curso de Introdução Cosmo-Oracular. Curso de Introdução Cosmo-Oracular, nós vamos trazer aqui toda a base do Tzolk'in bem detalhada ali, bem o beabá mesmo, para quem não sabe nada, não entende nada e quer começar. A Júlia vai trazer essa base do Tzolk'in bem minuciosa para você, com a lua em virgem que ela tem, bem maravilhosa. E eu vou trazer toda a base da astrologia, desde o início, desde a base, que é básico mesmo, porque sem a base a gente não sai do lugar. Não adianta a gente querer dar grandes saltos se a gente não tem a nossa base bem firme, bem estabelecida. Então, vou trazer toda a base da astrologia para então você começar a olhar para isso de maneira prática. Todo esse embasamento da astrologia com um olhar voltado bem prático e oracular. E é esse olhar oracular. É a visão de que essas ferramentas, a astrologia e o Tzolk'in, eles estão ali, essas ferramentas elas estão disponíveis para que a gente possa olhar para aquilo e ter as respostas que a gente precisa naquele momento. Então, não é um método divinatório, é um método de observar os dados de acordo com a informação que eu já tenho na minha vida. Eu observo esses dados, eu cruzo com a minha vida e eu consigo entender de que maneira eu posso tomar essas escolhas baseadas no que esses símbolos do cosmos estão me mostrando. Então, não tem nada de adivinhação. É olhar para esses dados, cruzar esses dados e entender qual é a informação que isso está me trazendo, de como eu posso guiar a minha vida a partir desse momento presente. E ali, então, no dia 14, a gente vai abrir as inscrições para esse curso, né? O curso de Introdução
Cosmo Oracular. E se você quer dar esse próximo passo, entrar nessa turma, ou você também pode ficar aqui e aproveitar esses saberes e começar a aplicar na sua vida prática, porque com essas ferramentas que a gente vai te trazer, com esses ensinamentos que a gente vai te trazer, você já vai conseguir olhar para todos esses estudos, para todos esses conhecimentos e começar a ter as respostas que você precisa para ter mais direcionamentos na sua vida. Agora a gente entra aqui nessa parte onde eu vou te mostrar uma maneira simples de o que você pode olhar no seu mapa hoje, agora, e perceber qual é a qualidade do tempo que está para você nesse momento, o que você pode fazer, se guiar aí para os próximos dias e se programar para fazer e sentir como a sua vida muda a partir desse olhar que você coloca quando você interage com esse cosmos de maneira consciente. Eu gosto de usar sempre a configuração ângulo com zodíaco, então aqui o tipo de mapa é o mapa natal, o estilo de desenho, ângulo com zodíaco. Clique aqui para ver o mapa. Então ele vai abrir aqui o mapa, né? Seu mapa no caso, ou o mapa que você vai usar. E aqui você clica em com trânsitos. Assim, com trânsitos, você consegue ver quais planetas, né, quais a disposição dos planetas nesse exato momento. Então, os que estão aqui fora são os planetas de trânsito no momento. Então, entendendo aqui a dinâmica desse mapa, a gente consegue ver, né, que aqui a gente tem a divisão das casas. Então, toda essa parte aqui no meio são as divisões das casas e aqui de fora são as divisões dos signos. Então, é aqui que a gente vai focar nesse momento, nesse exercício, para você começar a entender como cada temporada afeta a sua vida pessoal. Então, se aqui eu tenho a divisão das casas, eu vou começar por algum lugar, né? Se temos 12 casas, a gente começa pela primeira. Então, essa linha maior aqui, ela é a divisão das casas. Então, é o que divide uma casa da outra. Toda essa área que está aqui dentro é a casa 1. E essa linha aqui representa a linha do ascendente, a linha da casa 1. Então, essa é a divisão da casa 1 para a casa 12. Essa é a divisão aqui da casa 1 para a casa 2. Então, essa é a linha da casa 1. Essa outra linha aqui é a linha da casa 2 e assim a gente segue. Então, tudo que está aqui dentro está dentro da casa 1. Para saber qual é a casa qual signo ocupa cada casa, é só eu olhar em linha reta. Então, eu olho, pego a linha de cada casa, pego a cúspide de cada casa, traço essa linha reta e vai bater aqui em algum signo. Esse é o símbolo do signo. Então, aqui, por exemplo, é Sagitário. Então, eu já sei que a casa 1, ela está no signo de Sagitário. A gente olha, então, tudo isso aqui pertence à casa 1. Quando eu vou ver a casa 2? Essa é a linha da casa 2. Eu olho essa linha e ela bate aqui no signo de Capricórnio. Então, eu já sei que a minha casa 2 aqui está no signo de Capricórnio. Casa 3. Então, essa é a linha da casa 3. Eu traço, sigo ela e vejo que ela chega aqui num signo, Aquário. Então, Aquário, casa 3. Casa 4. Essa é a linha da casa 4. Traço uma linha reta, bate em algum signo, Peixes. Então, Peixes está na casa 4. Casa 5. Traço essa linha, Áries, então sei que Áries está na casa 5. Casa 6, traço essa linha reta, Touro, então sei que Touro está na casa 6. Casa 7, essa é a linha da casa 7, bateu aqui em Gêmeos, então sei que casa 7 é em Gêmeos. Casa 8, traço essa linha, vejo que bateu no signo, é Câncer. Casa 9, sigo a linha, aqui, Leão, então sei que a casa 9 é Leão. Casa 10, sigo a linha, Virgem, então sei que a casa 10 é Virgem. Casa 11, Libra, então sei que a casa 11 aqui dessa pessoa é em Libra. Casa 12, traço a linha aqui, Escorpião. E assim a gente identificou todos os signos em todas as casas. Você vai ficar somente com essa informação agora. Sim, somente com esse signo que a linha da casa aponta. Você vai, nesse momento, ignorar todo o resto da informação do seu mapa. Porque senão você vai se confundir e você não vai entender o exercício básico e não vai ver as coisas acontecendo na sua vida de fato. Então, agora foca nisso e ignora o resto. Identificou cada signo em cada casa, você vem aqui agora para esses planetas em verde e vai ver
onde está o Sol no momento. Então, esse é o símbolo do Sol. O Sol agora está em Peixes e a gente vai ver como esse Sol do momento, como essa temporada pisciana vai afetar diretamente a minha vida. Então, a gente já sabe, né, que a temporada pisciana, ela vai ativar os assuntos relacionados a peixes. Então, a espiritualidade, a devoção, a cura, a empatia, a compaixão, também pode simbolizar as fugas, os vícios, né, tudo que a gente abusa para fugir da realidade. Então, tudo isso tem relação com o signo de peixes, a purificação, né, os aprendizados de alma, as conexões profundas, tudo tem relação com o signo de peixes. Mas para eu saber em qual área da minha vida isso vai acontecer, eu posso olhar esse meu mapa e ver em qual área esse Sol do momento está impactando. Então, por exemplo, eu sei que esse Sol aqui em Peixes, ele está impactando essa casa 4 da pessoa. Então, esses assuntos referentes à espiritualidade, à devoção, à fé, amor incondicional, à compaixão, a curas que precisam ser feitas no campo emocional, estarão aqui relacionadas com a família dessa pessoa, com o lar dessa pessoa, com a base dessa pessoa. Né? Então, o quanto é importante olhar para isso para ver se a pessoa está olhando para esses assuntos nesse momento ou se ela está negligenciando e fingindo que não está acontecendo nada. Então, a gente olhando qual área da nossa vida, do nosso mapa natal, esse Sol está iluminando, a gente começa a ter mais clareza do porquê as coisas estão acontecendo e a gente começa a entender como a gente pode melhor aproveitar esses momentos também. Então, aqui nesse exemplo de Sol em Peixes, passando nessa casa 4, pode ser um momento onde a pessoa vai ser convidada a curar questões familiares, questões relacionadas à mãe, questões relacionadas à família, para que ela possa, então, purificar esses sentimentos, essas emoções aí do passado, para poder fortalecer as bases emocionais dela e em busca do que ela deseja, de uma carreira profissional, de um status social ali, né, que reflete aqui na casa 10. Enfim, então, é comum, né, isso acontecer, é comum esses assuntos virem à tona para serem olhados e trabalhados nessa temporada aqui para essa pessoa. E isso acontece todos os anos, e aí a gente já começa a perceber que os padrões e ciclos se repetem e a gente pode escolher o que fazer com eles. Outro exemplo para a gente olhar também, procuro do lado de fora o símbolo do Sol, então lembrando que o lado de fora são os trânsitos do momento, e aqui o Sol, então, nesse signo, no signo de Peixes, passando por essa área da vida da pessoa. Então, a gente traça essa linha reta e tá aqui, casa 1, né? A gente traçou essa linha reta aqui para saber em qual casa esse Sol está passando. Então, está passando aqui pela casa 1, iluminando essa área da vida referente a esses assuntos para essa pessoa. E a casa 1 fala sobre a personalidade, quem se é, autenticidade, sensibilidade também, quando entra em contato com o outro, empatia. Então, é um momento onde essa pessoa aqui está sendo convidada a olhar para essas questões, né, de individualidade, de personalidade, de quem ela é. Então, pode estar se questionando aí quem eu sou e o que eu faço para esse todo, como eu colaboro com esse todo. Um momento onde esses assuntos referentes à personalidade, a quem ela é, como ela se mostra para o mundo, estão sendo aí trabalhados nesse momento onde o Sol aqui está passando pelo signo de Peixes. A gente pode fazer isso, né, para o resto do ano inteiro. Então, já que a gente vai começar agora um novo ano astrológico, que começa ali no signo de Áries, no dia 20 de março, a gente já pode começar agora a olhar de maneira consciente para todo esse ciclo de ano astral. Então, o convite agora é olhar para essas finalizações de Peixes, né, já que Peixes traz aí uma energia de finalização de ciclo, porque está terminando o ano, é o último signo do zodíaco, e a gente começa então a se preparar para o ano novo que chega, ano novo astrológico que chega a partir do signo de Áries. E aí dá para fazer todo esse traçado, toda essa trajetória com todo o seu mapa, signo a signo, mês a mês, ali para você entender, para você começar a entender e traçar aí os padrões que acontecem em cada temporada de signo para você. Então, por exemplo, né, quando o Sol entrar ali em Áries, no ano novo astrológico, para essa pessoa aqui vai estar sendo iluminada essa área da vida. Então, a casa 2 é um bom momento para ela iniciar, é
É um bom momento para ela começar a iniciar alguma estrutura da vida dela, já que a casa 2 fala de estrutura, de base, de dinheiro, de finanças. E o signo de Áries convida a gente a iniciar com coragem, com ousadia, com audácia. Então, é um bom momento aqui, por exemplo, para essa pessoa começar a investir, né, no valor dela, em quem ela é, na autenticidade dela, na independência dela, para ela construir e colocar coisas que ela deseja no mundo, solidificar e materializar coisas que ela deseja no mundo que trarão aí esse retorno financeiro. Quando o Sol entrar em Touro, por exemplo, aqui para essa pessoa que tem o Touro na casa 3, é o momento dela começar a estruturar a comunicação dela, começar a vivenciar esse ciclo de colocar a comunicação dela no mundo de maneira estruturada, de maneira organizada, né? De maneira sólida. Então, trazendo até uma segurança a partir do que ela fala, trazendo uma segurança a partir do que ela estuda. Então, quando o Sol entrar em Touro, ela vai estar com essa área aqui dos estudos, da comunicação, das trocas, do comércio, melhor ativadas. E é claro, se a gente for fazer, né, puxar toda a costura desse mapa aí, a gente consegue ter uma visão muito maior do que isso traz, né? Então, por exemplo, eu poderia também olhar para ela onde está Vênus no mapa dela, já que Vênus é o planeta que rege Touro, aqui em Escorpião, para eu saber, né, Vênus dela em Escorpião, para eu saber como ela lida com esses assuntos de comunicação, de aprendizagem, de negociação, de comércio. Mas isso é assunto para o curso de introdução cosmo-oracular, porque já precisa aprofundar e tá com esses saberes mais afinadinhos. Um outro exemplo aqui, quando o Sol entrar em Gêmeos, vai mexer aqui na casa 4 dela, então vai trazer esse convite de olhar para as raízes, para as bases emocionais dela, comunicar o que sente, o que pensa dentro da família, dentro do lar, é um bom momento também para estudo, focar em estudo, focar em comunicação, focar em aprender algo dentro de casa também é um bom momento, comunicar dentro de casa, coisas que ficaram paradas ali para dar um movimento também. Então, quando o Sol passa em Gêmeos, para ela é um momento de olhar para as raízes, olhar para a família, olhar para dentro do lar e trazer essa comunicação, essa expressão de quem ela é, do que ela pensa para dentro de casa. Quando o Sol entrar ali em Câncer, então essa pessoa ela vai estar passando por um momento de olhar para os dons e talentos dela, já que vai estar ativando a casa 5, olhar para os dons e talentos, olhar para a parte de diversão, de lazer, se ela está tendo lazer e prazer na vida, né? Se ela está olhando para essa área da vida e se permitindo se divertir também, é um momento onde fica mais criativa. Então, quando o Sol entra em Leão, passa aqui pela casa 6 dela, então vai ser o momento onde ela vai sentir de organizar a rotina, organizar o trabalho, reavaliar hábitos, fazer algumas melhorias aqui também, para ela poder seguir a vida, né? Então, fazer algumas melhorias, mudar hábitos, tudo que tem relação com a rotina dela vai ser mexido quando o Sol estiver passando em Leão. Quando o Sol estiver passando aqui em Virgem, vai mexer na casa 7 dela, então vai mexer com as parcerias, também vai ser o momento onde ela faz aniversário, então vai estar aqui passando pela revolução solar também. Momento para ela estabelecer parcerias, olhar para as parcerias, para as relações dela, com esse olhar virginiano, né, que é um olhar que aprecia o que é útil, o que está funcionando, então né, nesse momento de fazer esse discernimento, se essa parceria, se a relação está trazendo bons frutos, está sendo proveitosa ali, ou se não está sendo, né, como pode melhorar, como pode trazer uma mudança e um aperfeiçoamento de tudo isso. Quando passa ali, então, o Sol passa de Virgem para Libra, ativa a casa 8 dela, que aí é o momento de olhar para o mundo interno dela, olhar para essas questões mais inconscientes, mais subjetivas desse mundo interno, de crises, né, de olhar para as crises que a vida traz e tirar dali o entendimento daquilo, de como ela passa, de como ela supera as crises. É um momento também de aprofundar nas relações, de aprofundar na intimidade também. Quando o Sol passa em Escorpião, ilumina a casa 9 dela, então é a área da vida que tem relação com a busca, com os estudos, com o novo, com outras culturas, a gente mais vontade de ir para o mundo, de explorar, de conhecer, e que esse explorar ele também está relacionado muito com a energia de Escorpião, então é de maneira profunda, de maneira intensa, né, de maneira muito
até comprometida ali com o que ela deseja alcançar, momento de explorar novos caminhos externos para chegar em lugares profundos internos também. Quando o Sol chega em Sagitário, então ilumina aqui a casa 10, a área 10 da vida dela, falando sobre o trabalho, carreira profissional. Então é um momento onde ela sente mais pronta, com mais vontade, com mais energia para se colocar no mundo. Vem muitos questionamentos a partir desse Sol em Sagitário, né? A partir da carreira profissional, de onde quer chegar, das buscas que ela realiza para chegar onde ela quer chegar aqui com esse Sagitário na casa 10. E também é um momento onde ela começa a fazer ali começa a reavaliar a carreira profissional dela e de quais são os caminhos que ela está percorrendo, se estão deixando ela mais próxima das buscas ou afastando de quem ela é. Quando o Sol entra em Capricórnio, então ilumina aqui a casa 11 dela, a casa dos amigos, do coletivo, a casa que fala sobre os resultados do trabalho. Então aqui esse momento de Sol em Capricórnio, passando pela área 11 dela, que ela vai perceber quais são os frutos que ela colheu a partir de toda essa busca sagitariana aqui, né, dessa temporada sagitariana na casa 10. Aqui ela começa a perceber, a olhar, a colher os frutos desse trabalho, o resultado desse trabalho, e também de como isso reverbera no coletivo. Então é um momento onde ela vai estar ali fazendo esse balanço de como o trabalho dela está reverberando nesse coletivo e de como ela pode cada vez mais se estruturar para então chegar e alcançar o futuro que ela idealiza. E aí quando o Sol então chega em Aquário aqui para ela, iluminando a casa 12, vai falar de um momento onde ela deseja se recolher um pouco, se isolar um pouco, né, fazer esse balanço interno do que foi bom nesse ciclo todo, do que ela trouxe de aprendizado durante todo esse ciclo, do que ela deixa, né, do que ela mantém na vida dela, do que ela desapega. É um momento quando o Sol passa pela nossa casa 12 aqui, é um momento onde a gente sente uma vontade maior de internalizar, de se isolar, de ficar mais quietinho no nosso canto, porque a gente começa a vivenciar esses ciclos de encerramentos de padrões inconscientes bem profundos. Aqui também alguns medos podem vir à tona, e a gente começa então a minguar, né? Como se a gente estivesse aqui no finalzinho de uma fase minguante da nossa vida. E aí a gente começa a finalizar para poder então renascer quando esse Sol passar de novo pelo nosso ascendente aqui. A gente começa a entender como esse ponteiro, que é o Sol em cada signo, vai se movimentando no céu e vai ativando cada área da nossa vida pessoal e como a gente pode aproveitar e tirar ali as melhores lições, o que deve ser feito, o que deve ser como devemos agir para aproveitar cada um desses momentos. E aí, com o passar do tempo, você vai fazendo isso todos os anos e você percebe, né? E até você olhando para o passado, você começa a perceber que existe um padrão de, por exemplo, quando o Sol está passando ali pela sua casa 10, que você foca muito na sua carreira profissional e você fica querendo colocar essa área em ordem, né? Começa a querer colocar essa área em evidência. Quando passa, ao contrário de quando passa na sua casa 12, que você sente mais vontade de ficar recolhida, mais isolada, mais quietinha no seu canto. E tudo isso a gente vai aprofundar lá no curso de Introdução Cosmo-Oracular e também cruzando os dados com o mapa como um todo. Então, agora que você já viu, já sabe como olhar para o seu mapa natal e identificar em qual área da sua vida o Sol do momento, o Sol do céu está ativando, ou seja, trazendo luz, trazendo consciência, trazendo clareza no seu mapa, você pode, a partir de agora, fazer esse exercício de olhar para cada área da sua vida em cada momento e perceber como você pode agir de melhor maneira naquele momento, naquela temporada. E o convite aqui fica feito para você fazer uma avaliação dos anos anteriores que você já passou na sua vida e perceber em cada temporada qual é o padrão que se repete. Por exemplo, quando entra na temporada sagitariana, como você fica nesse momento? Se você tem o Sagitário na casa 9, se você fica com vontade de ir em busca de novos conhecimentos, de viajar, se você tem Sagitário na casa 4, se você fica fazendo essa revisitação
no seu interior, querendo saber explorar os caminhos internos da sua vida, suas bases, suas raízes, querendo sorver de mais cultura, de mais ancestralidade da sua vida, da sua jornada. Então você pode ir fazendo esse caminho de revisitar o seu passado para você encontrar e começar a traçar os padrões que você tem em cada temporada dos signos. Então você começa a se programar e a usar essas energias que estão fora, começa a trazer para dentro da sua vida, se conhecer cada vez melhor, ter a consciência cada vez melhor, porque dessa maneira você tem mais clareza, mais lucidez para se direcionar, para navegar na sua vida em direção àquilo que você deseja. E agora que a gente já falou do mapa astral, a Júlia vai trazer para vocês a visão do oráculo de destino, como a gente interpreta esse oráculo de destino do nosso nascimento. Vejo vocês na próxima aula. Aproveita aí esse ensinamento com a Júlia. Amiga, é com você. Oi, gente, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Ju, Kim 157, Terra Magnética, e eu tô aqui para compartilhar com vocês uma linda e maravilhosa aula sobre Oráculo do Destino. Agora que vocês já aprenderam por que utilizar essas ferramentas e como que aprender a ler os códigos do Tzolk'in também pode te ajudar no seu processo de autoconhecimento, a gente vai ver hoje a estrutura do oráculo do destino e como a gente faz para ler esses 5 Qins que fazem parte desse oráculo. Então, a gente tem dentro de um oráculo do destino o Qin destino no meio, o análogo ao lado direito, o guia em cima, antípoda à esquerda e o fator oculto abaixo. Cada um deles traz informações complementares e aprofundam as questões do nosso próprio Qin destino, de modo que a gente possa se conhecer mais. Vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai aprender na prática fazendo uma leitura do oráculo do destino da deusa musa perfeita e icônica Rihanna. Exatamente, gente. Vamos fazer a leitura do oráculo do destino da Rihanna. Tá? Então, para quem já sabe o que é Qin, né? O Qin, ele é um selo, né? Que é uma frequência de cor e de luz vinda do Sol central da galáxia. E o tom é uma frequência de som vinda do Sol central da galáxia. Juntos eles formam um Qin. Cada Qin tem o seu oráculo do destino, que é um conjunto de outros 4 Qins que compõem essa estrutura que está dentro de nós, né? Que somos nós, nem que está dentro, que somos nós. Então, o Qin, ele nunca está sozinho, né? O Qin tem aí todos os outros Qins, de um oráculo, de uma onda encantada, acompanhando eles. Né? Mas hoje a gente vai se atentar aqui ao oráculo do destino. Né? Então, como eu havia dito, no meio temos o Qin destino, do lado direito temos o Qin análogo, que é o apoio. Costumo falar que esse é o nosso melhor amigo energético. Aquele amigo que tu fala bora, ele já tá lá, entendeu? Não é aquele amigo que não te julga. Isso tá dentro de você mesmo, tá? É aquele melhor amigo que é o teu apoio incondicional, é o teu poder de mente gêmeos, é quem pensa mais parecido contigo. Aí temos em cima o Qin guia, que é o nosso guia espiritual, o nosso eu superior, a nossa força maior, aquilo que a gente precisa se conectar para poder seguir o nosso caminho também com mais clareza, né? Aquele que abre os nossos caminhos para que a gente possa expressar ao máximo a energia do nosso Qin. Aqui a gente tem o antípoda do lado esquerdo, que é o Qin desafio, né? Qin é o nosso melhor amigo também, mas ele é aquele melhor amigo que não passa pano, né? Que não
que não vai ficar passando a mão na tua cabeça, né? Aquele melhor amigo que vai puxar você para você crescer, que vai apontar os seus erros, que vai falar as coisas que você não quer ouvir, mas que você sabe que são necessárias. Então, isso aqui é o nosso desafio, quem tira a gente da nossa zona de conforto para que a gente possa também expressar ao máximo quem a gente é, nossa maior autenticidade. E embaixo a gente tem o Kim oculto, né? Então, a gente tem aqui o Kim oculto, que é o nosso poder inconsciente, é a nossa sabedoria inata, né? Bom, mas a gente vai ver cada ponto também. E aí, em cada ponto, eu vou falar sobre o oráculo da Rihanna em específico. Então, o oráculo do destino nos ajuda a compreender com mais profundidade e complexidade a energia de um Kim. Né? Cada posição do oráculo também codifica um quarto ou vigília de cada dia, ou seja, cada hora do dia, né, o oráculo, um Kim do oráculo está mais forte, vamos dizer assim. Então, a gente tem das 18 à meia-noite a influência do Kim oculto, da meia-noite às 6 da manhã, mais influência do nosso análogo, das 6 da manhã ao meio-dia, mais influência do nosso guia, e do meio-dia às 18, mais influência do Kim antípoda. E também, se a gente for pegar pelos pontos cardeais, a gente tem o sul, leste, norte, oeste. A gente aqui é o ponto de partida, o centro, sempre sendo aqui o Kim destino no meio, tá? Então, que a Rihanna é uma deusa que arrasa em tudo, né? A gente já sabe. E aí hoje a gente vem, então, aprender a partir do mapa da Rihanna como fazer uma leitura de oráculo do destino. Né? Ela nasceu no dia 20 de fevereiro do Gregoriano, no ano de 1988. O Kim dela é a noite solar azul, Kim 243, da onda encantada da águia. Então, aqui no meio vamos ter o Kim destino de Rihanna. Não, temos o Kim destino no centro de cada oráculo, representa a energia principal, a essência, a assinatura galáctica. Kim, junção entre o centro solar e o tom galáctico. À noite, para que a gente possa fazer uma leitura de mapa, seja de oráculo, seja de onda encantada, a gente já precisa ter também uma base, um conhecimento sobre selos e tons. Certo? Certo. Porque senão vai ficar... Você não vai conseguir entender mesmo, né? Então, partindo do pressuposto que vocês já entendem pelo menos quais são as palavras-chave de cada selo e de cada tom, eu vou fazer aqui essa leitura do oráculo da Rihanna, que tentem acompanhar pela lógica dessas 3 palavras-chave, tá? Cada selo e cada tom tem 3 palavras-chave. Então, vamos dizer que cada Kim carrega 6 palavras-chave. A noite solar azul, ela fala sobre o quê? Noite, ela é sobre abundância, intuição e sonhos. O tom solar é o tom da intenção, é o tom que realiza o propósito, é o tom que pulsa. Ele pulsa a realização do propósito. Então, o Kim da Rihanna fala o quê? Empresária de milhões, aliás, de bilhões, porque o patrimônio da Rihanna hoje em dia já passa dos milhões de dólares. Então, essa noite que ela vinda ainda da onda da águia, vem dizer que é uma pessoa que tinha um potencial de realização de sonhos muito gigantesca. Primeiro, porque o tom solar é o tom que realiza, que pulsa a realização das intenções. E porque, junto com a noite, então, ela veio justamente para a Terra para realizar os sonhos dela. Ela não tem, assim, é como se ela não tivesse outra opção na vida dela a não ser realizar os sonhos dela. E fazendo isso de uma forma também muito intuitiva, mas claro, com toda a estrutura necessária que ela precisou para chegar onde ela chegou hoje.
Então, a Rihanna veio lá de Barbados, né, um lugar do Caribe, veio de uma situação muito menos rica do que ela estava hoje, do que ela está hoje, né? Uma situação muito mais precária, uma família que sempre apoiou ela também nesse crescimento que ela teve, e ela conseguiu, além de criar esse patrimônio que ela criou, né, de realizar esses sonhos que ela sonhou, ela ajuda, né, e tem várias organizações filantrópicas que ela já tem para auxiliar mulheres, meninas, pretas e periféricas e pessoas com câncer, pessoas com AIDS, diversas ações ela promove, né, para poder compartilhar toda a abundância que ela realizou na vida dela, a partir de um grande esforço dela, do trabalho dela, do talento dela. Começou a carreira musical dela no ano de 2003, né, não foi ontem. E aí ela se tornou realmente uma das mulheres, ela foi considerada uma das mulheres mais ricas, uma das, né, mulheres mais ricas da Grã-Bretanha. Chique. Quem ajuda à noite, né? Quem auxilia à noite a ouvir a intuição, a realizar os sonhos, né? A não se perder também nessa imensidão noturna, obscurecida que pode ser a caverna da noite. É o guerreiro, né? Então, o análogo perfeito da Rihanna é o guerreiro solar. Análogo perfeito por quê? Porque o guerreiro sempre vai ser um análogo da noite, mas é perfeito porque tem o mesmo tom. Então, quando a gente tem um Kim, que é o mesmo tom e está na posição, é o mesmo tom do nosso e está na posição de análogo, é o nosso análogo perfeito. Se for antípoda, a mesma coisa, se for o guia, a mesma coisa, se for o oculto, se for o mesmo tom do oculto do seu oráculo, vai ser também a mesma coisa. Então, o guerreiro solar, ele é o análogo perfeito da noite solar. Isso quer dizer o quê? Que ela precisou de muita coragem, ela precisou de estratégia, ela precisou de inteligência para ela também poder realizar esses sonhos que a intuição dela viu no caminho dela, né? Então, o guerreiro, ele fala sobre isso, inteligência, coragem e intrepidez, que eu interpreto como ousadia, né? Como essa bravura, esse ímpeto. E também questionamento, sempre questionando as estruturas da sociedade, sempre trazendo coisas também ali para romper com padrões, né? Rompendo padrões obsoletos e trazendo coisas novas, não só para si mesmo, mas para todas as pessoas, inspirando mulheres, inspirando crianças também, né? Que não tinham a representatividade que ela teve, talvez, na infância dela também. Então, o guerreiro, ele, como análogo da noite, é quem vem impulsionar, de fato, a realização desses sonhos, né? E na mesma lógica, né? Então, a gente tem as palavras-chave do guerreiro, que é intrepidez, questionamento, inteligência, a palavra-chave do tom solar, que é pulsa, realiza, intenciona, né? Então, sabendo bem o que se quer, você pode realizar qualquer sonho. Sabendo bem o que se quer, você toma a coragem necessária para realizar esse sonho. E isso move a vida da Rihanna como um todo. Não é, né, de hoje vai ser assim, esse oráculo de destino pessoal dela, de nascimento, que vai pulsar dentro dela para sempre. O Quem Guia, que é, então, a nossa força superior, o nosso eu espiritual, né? Quem abre os nossos caminhos. O oráculo do destino da Rihanna é a tormenta solar, tá? Então, a tormenta solar vem trazer para ela o quê?
Independência, né? Autogeração, que a tormenta fala, energia, catalisação. Então, a tormenta, ela é o caos, ela é o furacão, ela é as mudanças, né? Então, se a gente pega a carreira da Rihanna e vai fazer uma linha do tempo, desde quando ela começou até hoje, como ela se transformou, né? Como ela mudou. Então, a tormenta como um guia também é isso. É quem faz ela também se movimentar e tá movimentando e transformando todos os mundos por onde ela se encontra, né? Também fazendo os trabalhos dela com as outras pessoas, mas buscando estar sempre ali, fazendo o caminho dela, a jornada dela individual também, né? E a autogeração da tormenta, ela traz isso já desde quando a pessoa é bem criança, né? Tendo uma tormenta ali, ou no guia, ou em alguma posição forte do mapa, vai demonstrar que a pessoa tem uma grande necessidade de se tornar independente, né? Claro que na sombra é o contrário, na sombra são padrões de dependência que vêm ser quebrados também. Então, a tormenta, ela como uma grande catalisadora de energias, é quem guia a Rihanna no seu caminho abundante, né? Quem vem e movimenta tudo na vida dela para que ela alcance toda essa abundância que ela possui, né? E a gente sabe que ela é uma pessoa que tem muita abundância e que ela compartilha também. A tormenta, ela também é a chuva purificadora e é o caos que vem prover a ordem. Então, é muito interessante pensar nisso. Eu deixei de falar uma coisa da noite, que a noite pode ser muito introspectiva, e eu acho muito interessante a gente fazer uma associação entre a noite e o signo de peixes, que é o signo solar da Rihanna, né? Então, a noite e o signo de peixes fazem realmente com que ela seja muito intuitiva. Eu imagino que a Rihanna é uma bruxona, queria muito ter a oportunidade de conversar com ela para saber os sonhos que ela tem à noite, porque essa mulher ela deve ter sonho profético, ela deve ter sonho assim, um sonho mais bizarro, babadeiro, que você possa imaginar. E por conta disso, né, por conta dessa introspecção também, ela às vezes pode se perder muito nesse mundo da imaginação, né? Mas tem uma imaginação muito fértil, tem ideias muito para frente, né, muito revolucionárias. E também, isso também é uma característica da tormenta como guia, ter ideias revolucionárias, romper padrões obsoletos, né, querer transformar realmente os mundos por onde se encontra. Como antípoda, a gente tem o caminhante do céu solar, né? E eu, analisando de fora, eu não conheço a Rihanna pessoalmente, infelizmente, só nos meus sonhos, mas olhando assim, dá para perceber que ela trabalha muito bem com a energia antípoda dela, né? O caminhante do céu vem tirar a Rihanna da zona de conforto para que ela possa crescer, e ela vem caminhando com ele de uma forma linda, né? Então, o caminhante fala de exploração, fala de espaço, fala de vigilância. Então, a vigilância é essa sabedoria, coerência de observar se caminha o que diz, né? Se tem coerência entre palavras e ações. E também literalmente viajar, é sair de um lugar para o outro, é explorar novos espaços, explorar espaços dentro e fora de si. Ela é uma pessoa que dentro da carreira dela também, ela nunca ficou fazendo uma coisa só, sempre trouxe coisas novas, coisas diferentes. Já faz um tempo que não tem álbum da Rihanna saindo, mas ela está fazendo o quê? Explorando outros espaços dentro da arte dela. Então ela tem a Fenty, que é a marca dela de maquiagem, tem coisa de roupa, tem sei mais o que quanto a um milhão de coisas que essa mulher tem. E foi fazer filmes, né? Fez participação em vários filmes, foi fazer outras paradas, né? Porque é isso, né? Explorar espaços. E eu imagino que essa exploração de espaços também traga para ela muita coisa mexe por dentro, né? Então, essa exploração dos espaços interiores, exteriores e também dos espaços dentro do que ela acredita como algo espiritual também. É algo que ela precisa vir trabalhar.
E aí, como oculto, né? Como Kim oculto, o oculto é aquilo que é inato na gente, é o nosso inconsciente, é aquilo que é o nosso fator surpresa, então ele precisa ser trazido à tona para que a gente possa trabalhar com ele de uma forma consciente mesmo. Né? Então, o espelho harmônico vem trazer para ela a ordem, a reflexão, o infinito, né? A pessoa é noite, e a noite tem como oculto o espelho. Entra, às vezes, em umas reflexões, e ainda tendo guerra regional também, entrar em umas reflexões em loopings infinitos, né? Então, o espelho pede a ordem, pede a estruturação, pede para que tenha, assim, esse reflexo do infinito, mas também pede cuidado para não cair nesse labirinto de espelhos e não ficar ali sem conseguir sair dele, né? Olhando o tempo todo para esses espelhos que estão, às vezes, distorcendo, né, o que a gente está enxergando. O espelho, ele também vem falar sobre a verdade, então sobre a necessidade de enxergar dentro de si a própria verdade, antes de externalizar e antes também de refletir a verdade do outro como se fosse a sua, né? Então, isso é um trabalho que as noites que tem o espelho como oculto vem fazer. Por que que o tom do Kim oculto é diferente do tom do Kim destino, análogo, guia e antípoda? Matemática, tá? Dentro do Tzolk'in tudo é matemático e existe uma matemática da ordem que tem da estrutura dentro de um oráculo. Então, por exemplo, um oráculo do destino, essa estrutura aqui, a estrutura de baixo do oráculo do destino, de todos os Kins, sempre vai ser fixa, tá? Então, à noite sempre vai ter o guerreiro como análogo, sempre vai ter o caminhante como antípoda e sempre vai ter o espelho como oculto. O que vai mudar é o guia. Né? O guia vai mudar de acordo com a onda encantada que a pessoa está, de acordo com o que a pessoa tem, e também é uma conta matemática para saber quem virá de guia. E o oculto, para descobrir o tom do Kim oculto, a gente precisa que o número, né, que a soma dos dois tons dê 14. Então, no tom solar, a gente está no nono tom. Tá? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Para 14, falta 5. Então, 5 é o tom do Kim oculto. Então, quando dá 14, o resultado é o resultado do tom do Kim oculto. Por exemplo, tom magnético. Tom magnético. 1 para 14, 13. 13 é o tom cósmico. Então, assim, a gente descobre que o tom oculto do tom magnético é tom cósmico. O único tom que não muda em nenhuma posição do oráculo é o tom ressonante. Por quê? O tom ressonante, ele é o tom que está no centro de uma onda encantada. Ele é o 7º tom. Então, ele fica lá no centro da onda e ele não altera o oculto dentro do oráculo do destino, por ele ser o tom da canalização, né? E também dentro do holo humano, ele é o tom que se encontra aqui na nossa nuca, bem na nossa espinha aqui, na coluna, né? Então, o tom ressonante, ele não muda os tons do oráculo. Todo mundo dentro de um oráculo, se a pessoa for, sei lá, cachorro ressonante, todos os outros Kins que tiverem ali naquele oráculo também serão ressonantes. Mas se a pessoa for elétrico, por exemplo, o tom oculto vai ser espectral e aí por diante, né? Então, aqui a gente tem um resuminho dos Kins,
do oráculo do destino da Ariana, né? Então, o Kim destino da Ariana é noite, que fala de sonho, intuição e abundância. O Kim guia dela é a tormenta, catalisando as energias e a autogeração. O Kim análogo é o guerreiro, questionário, inteligência e intrepidez. O Kim antípoda é o caminhante do céu, explorar, vigilância e espaço. E o Kim oculto é o espelho harmônico, refletir, ordem e infinito. Aqui falei um pouquinho dos tons do oráculo, né? Então, o tom solar da intenção. Tom dos Kins, destino, análogo, guia e antípoda. O tom solar é o nono tom, faz parte do pulsar da dimensão do tempo. Ele é o tom que coloca a ação de um propósito de uma onda encantada em movimento. Pessoas desse tom são geralmente fazedoras, destemidas e possuem iniciativa para realizar suas intenções. Ou seja, tom solar e noite, realização dos sonhos na certa, né? Tom harmônico, que é o tom do Kim oculto da Ariana, né? É o tom da radiação. Ele é o quinto tom, faz parte da quarta dimensão também, que é a dimensão do tempo. Harmônico, ele é o tom que fala sobre o que a gente vem potencializar nessa vida, como comandamos as nossas emanações dentro de uma onda encantada. Pessoas com esse tom podem ter tendência a ser controladores e precisam soltar um pouco a autocobrança. Então, a Ariana também tendo o espelho harmônico dentro do oráculo dela como oculto, pode se cobrar demais, pode se cobrar e se exigir muita perfeição, né? Pode se cobrar em excesso mesmo por conta da ordem e de como ela quer ver as coisas assim, ó, certinhas na vida dela. Na matemática perfeita, que é o Tzolk'in, tudo está conectado. Além de compreender essa dinâmica, é preciso a gente lembrar que os códigos também são sentidos, tá? Essas informações, esses arquétipos são ferramentas para a gente experienciar, né, as infinitas possibilidades de nos expressarmos aqui na nossa jornada terrena. Ler esses símbolos que estão sincronizados com os ciclos da natureza auxilia no nosso desabrochar e florescimento interior. São ciclos dentro de ciclos, e o cosmos nos dá os mapas para que a gente possa se perder e também para que a gente possa se encontrar. Para a gente, Cosmo, navegar mais longe, vamos também para a próxima aula, para a próxima etapa, que é a aula de Onda Encantada, onde a gente vai aprofundar mais nas questões que viemos trabalhar aqui na nossa jornada evolutiva, né? Surfar uma onda encantada conscientemente traz sabedoria, traz discernimento para a gente realizar as nossas intenções. Ao ler as ondas e códigos, lembre-se, não é uma leitura determinista, tá? Nenhuma leitura de oráculo é determinista. A gente recebe mapas, possibilidades, mas a gente tem que se lembrar. Tudo é impermanente e tudo muda de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Então, é para isso que a gente lê oráculos, é por isso que a gente é fofoqueira cósmica, para a gente saber quais as nossas opções e para a gente poder se auxiliar através dessas informações a tomar as nossas decisões com mais sabedoria, com mais fluidez e também mais sincronizadas aos ciclos e também à nossa consciência galáctica. Espero que tenham gostado dessa aula e fiquem aí, acompanhem. Bora para a nossa aula de onda encantada e vamos continuar vendo as informações do mapa galáctico da Ariana. Na aula de onda encantada eu vou passar bem brevemente sobre a onda encantada de nascimento dela e vou focar mais na onda encantada do trânsito que ela está vivendo esse ano. Então, não perca!